Uma vez salvo, salvo para sempre? Para responder essa pergunta, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma análise do ponto de vista da soberania de Deus. Lá em Filipenses, capítulo número 1, verso 6, diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós quem? Os salvos, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor está afirmando que se Deus vai começar em nós a boa obra e vai concluí-la, logo, por dedução lógica, nós entendemos que se Ele não concluir esta boa obra nos salvos, a palavra de Deus está mentindo. E nós sabemos que a palavra de Deus ela não mente porque é a palavra de Deus. O segundo texto que nós vamos usar é Romanos capítulo 8, verso do número 28 ao 30, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem de todas as pessoas. Não é para o bem aquele que simplesmente levantou a sua mão após um convite numa igreja e tem o seu nome no hall de membro da igreja, ou procurou a igreja simplesmente para resolver suas questões pessoais. Eu estou falando do salvo, daquele que realmente teve uma experiência de novo nascimento, contrição e arrependimento. Tá certo? E o texto prossegue: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu. Quando foi que o Senhor nos conheceu? O Senhor nos conheceu na eternidade, antes da fundação do mundo, fora da esfera do tempo. E o texto continua: também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e foi um chamado eficaz, mediante poder e milagre. E aos que chamou, a este também justificou, ou seja, Deus salvou antes da fundação do mundo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que a glorificação é um evento que vai acontecer no futuro, na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto, o verbo está no passado, glorificou, ou seja, Deus vê a salvação daquele que ele escolheu como um fato já consumado e consumado na eternidade. Um outro texto que nós podemos usar é aquele que está em João capítulo 10, do verso 27 ao verso 30, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Agora observe: jamais perecerão. Jamais perecerão. Logo entendemos por dedução lógica que se elas perecerem, se elas forem condenadas, a palavra de Deus está cumprindo, a sua promessa não está se cumprindo. E sabemos que a palavra de Deus ela vai se cumprir, porque Ele é Deus. E o texto prossegue: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tá certo? Significa dizer que se as ovelhas do Senhor forem arrebatadas das suas mãos, logo Deus não tem poder para cumprir a sua promessa. E sabemos que não é dessa forma. Tá certo? Agora veja, como conciliar essas promessas, como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, com os mandamentos que Deus nos dá, com a nossa responsabilidade. Por exemplo, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Logo, por dedução, entendemos que se uma pessoa não se santifica, ela não vai ver a Deus. Tá certo? Então, como conciliar essas duas coisas? Ou seja, se Deus prometeu a nós e a Ele mesmo que vai concluir a boa obra em nós, que ninguém arrebata as ovelhas da mão dele, e que essas ovelhas jamais perecerão, ou seja, jamais elas serão condenadas, significa dizer que Deus vai trabalhar em nós a tal ponto de nos santificar. Deus vai trabalhar em nós de tal forma que Ele nos conduzirá a uma vida de santidade. Logo, uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Que essa palavra traga segurança para a sua vida. Não deixe de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar, para que outras vidas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe.